Vamos lá. Henrique, por favor, venha à mesa. Eu saúdo a ancestralidade africana. A minha saudação à ancestralidade africana, eu espero derramar um pouco d'água, que a água é ancestralidade para nós. Eu agradeço a participação na mesa. Eu me sinto honrado em estar pedindo licença aos demais e a toda a plateia para expressar as minhas ideias. Nós estamos num movimento que é o movimento negro brasileiro. Nós temos discutido várias questões. Uma delas é a questão da tecnologia, e eu vou me ter a tecnologia da produção do espaço urbano, que nos afeta aceleradamente. Eu vou fazer uma associação nas questões das tecnologias do urbano, já que estamos numa faculdade de engenharia, com o problema das comunidades tradicionais, que aqui eu estou nomeando entre os terreiros de Candomblé, Umbanda, das religiões de base africana, e as comunidades quilombolas urbanos, e as comunidades que tratam da cultura, como as escolas de samba, e tudo que tem hoje perdido espaço nessa nova produção do urbano. O urbano no Brasil, ele tem sido drasticamente contrário à manutenção das populações negras. O que tem acontecido? Nós reedificamos as cidades, num processo entre a existência de uma cidade formal e uma cidade informal. Nós estamos diante de um processo que a abolição da escravatura no Brasil se fez dentro de uma questão de uma eliminação dos direitos e uma eliminação da possibilidade de sobrevivência das populações de descendência africana no país. Então, o urbano no país ele é pensado na primeira República e tudo dentro de um processo brasileiro que nós estamos chamando de despotencialização, um processo de eliminação da capacidade de reação, da capacidade de reação das populações negras. Então vocês vão ver que a produção do urbano no Brasil tem se dado sempre de deslocamento das populações dos centros urbanos. Então existia um projeto republicano, um projeto de colocar, substituir as populações africanas no Brasil por populações europeias. Isso foi executado em grande parte no país, isso foi executado em grande parte uma substituição, então, dos espaços urbanos. Então, nós tivemos um processo de deslocamento contínuo das populações, isso afetando, então, toda a nossa cultura, toda a nossa economia, toda a nossa forma social de ser, e todas as nossas possibilidades de atuação política. Vocês vão ver que dentro do que nós estamos trabalhando, dentro da linha que nós temos pensado, que a gente chama de africanidade e afrodescendência, não existe uma primazia do econômico sobre o político, nem do político sobre o econômico, nem do cultural, nem do social. São coisas que permanecem intimamente ligadas. Isso faz parte, vamos dizer, uma forma africana, uma forma de descendência africana de pensar a vida. Nós pensamos a partir da existência de uma energia única, uma energia unitu, que ele se dissemina em todas as esferas da sociedade, e nós vivemos porque outros existem. Esses outros são tanto seres animados como inanimados, mas a vida é pensada como um conjunto de interrelações bastante complexas. Para ser, até certo ponto, vamos dizer, explicar um pouco essa complexidade da concepção de vida, eu, por exemplo, venho de uma cultura banto. Para nós, a concepção dessa complexidade é bastante estranha para os que estão de fora, porque eu e o meu duplo, um mundo não visível. E eu tenho que combinar com o meu duplo como que eu vou viver. Se eu não combinar com ele, se eu não rezar para ele, eu não vou conseguir. Mas eu tenho que combinar com o meu duplo e tenho que combinar com o coletivo social, como que a gente vai fazer para viver em equilíbrio. Isso traz uma concepção bastante
vamos dizer, nada individual, uma questão sempre coletiva de pensar. E que a sociedade brasileira sempre tentou destruir. Né? Então, nós estávamos constantemente no ponto da história, nós estamos sempre na situação de populações que foram escravizadas e depois foram castigadas pelo que a gente chama de capitalismo racista. Ele não é simplesmente o capitalismo, mas é um capitalismo racista. Ele tem um conjunto eurocêntrico na sua gênese. Ele tem um conjunto de pensar as populações em categorias, né? E uma dessas categorias é populações superiores e inferiores. Isso nem a esquerda nem a direita do Brasil rompeu com isso no pós-abolição. Sobretudo, acentuaram essa forma. E essa forma vai criar práticas sociais no meio urbano, né, que é sempre de desqualificação social da população negra. Essas desqualificações ocorrem em todos os campos, principalmente no campo da tecnologia, principalmente no campo da ciência, principalmente no campo que pensa essa coisa aqui, esses fenômenos chamados modernos eurocêntricos. Então, quer dizer, sempre se pensa que a população negra não faz tecnologia, não precisa de tecnologia, não realiza tecnologia, não se apropria das tecnologias. Né? E o urbano do Brasil tem expressado em demasia essas diferenças. Então, a síntese, hoje, nosso ver, do urbano, é uma relação entre ser e ter, que ela sempre se dá por um conjunto de privilégios e por um conjunto de individualizações. Né? É bom pensar sempre o ter e o ser, o privilégio e a individualização. O que é a tecnologia hoje do urbano no Brasil? Ela é absolutamente individualizada, ela é absolutamente pensada, não é? Num campo de privilégios de grupos que se isolam, né? E que acham que nesse isolamento, nessas ilhas, nesses paradoxos, do que ficou a sociedade entre um conjunto formal, aquele conjunto que tem direitos, que está na lei, que é tratado pelo pensamento universitário, que é pensado pelo pensamento urbanístico brasileiro, né? E uma sociedade informal, a grande massa da sociedade, o grande grupo social. Dentro desses, então, existe fundamentalmente na produção da tecnologia, eu estou falando do urbano, mas associado a esse urbano tem todos os equipamentos, todas as coisas, né? O Brasil tem um brancocentrismo exagerado, né? E em contraponto a desqualificação de tudo que tem relação com a cultura negra. Eu acho que o companheiro indígena poderia dizer também a mesma coisa, e também, em certa proporção, a desqualificação das culturas femininas no país. Então, nós estamos hoje face a esse processo que se prolongou durante todo o século. E aí tem as ilhas de resistência, aquilo que se conseguiu, vamos dizer, manter a duras penas, a duros custos, né? E uma delas, por exemplo, então, são as comunidades de terreiro, onde a gente pratica a nossa religião, mas, sobretudo, onde a gente pratica um exercício mental de liberdade, de independência. Então, os quilombos urbanos também, ou os grupos, né, que continuam processando uma cultura de base africana para manter, vamos dizer, um certo grau de autonomia, um certo grau de poder realizar a vida como a gente pensa que ela devia ser, apesar do capitalismo racista. Então, quer dizer, há uma proposta que se instrui, e a religião de base africana mostra muito bem essa proposta de uma forma bastante prática. Né? Qualquer um que chega no terreiro tem acolhida, tem acesso, tem tudo. Todas as nossas festas nós comemos e bebemos em comum acordo com todos, dizendo para a sociedade que o partilhar é necessário. O partilhar é a única solução para nós preservarmos a vida de todos, de todas na sociedade. Então, há uma utopia que se dá nas comunidades tradicionais africanas.
africanas ainda no meio urbano, apesar dos problemas que temos de sobrevivência nesse meio urbano. Então, acho que o que nos faz aqui pensar a questão de tecnologia é pensar esse conflito que foi implantado, que foi colocado, que está, de como é produzido pelo formal, né, a sociedade com as tecnologias que esse formal tem produzido e tem controlado afeta a nossa vida, e as comunidades tradicionais mostram caminhos outros, propostas outras, que são comunitárias, que são individualistas e que são também do ser e do bem comum, do bem coletivo. Então, só a tecnologia africana que nós guardamos na sociedade, ela é mental, ela é paradoxalmente a do bem comum.